Amém. Louvado seja bendito Jesus, o bendito e eterno Salvador. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Bem-vindos a este nosso tempo de transmissão da palavra hoje à noite, abrindo este momento com a música interpretada pelo grupo, não Logos, mas na época o grupo Elo, um só rebanho. A primeira vez que eu ouvi este lindo cântico numa reunião na igreja, sabe aquela reunião, o último momento de reunião da igreja, no último dia do ano, quase perto da chegada de um novo ano. Nunca mais me esqueci. Marcou para nós naquela época, pelo menos para mim, o último dia de um dos anos que eu experimentei sobremaneira um agir diferencial de Deus na minha vida, que foi o ano de 1985. E para esse nosso tempo, hoje à noite, do Salmo 100, porque nós vamos entender, no Salmo 100 tem rebanho, tem povo de Deus, tem ovelhas do pasto do Senhor. Muito bem, eu procedo dessa maneira na abertura para que dê tempo de você entrar em contato conosco. E certamente agora vários já estão em contato conosco. Tá ok? Estou tentando ver os nomes aqui na tela. E eu vou agora, nesse momento, a leitura do Salmo 100. Até onde eu entendo, são duas pregações no Salmo 100. A da semana passada e a de hoje. Se porventura não der tempo de concluir, aí então vem uma terceira mensagem. Salmo 100. Quero crer, espero que você vá familiarizando-se com este texto da palavra de Deus, que você possa gravar na sua mente, na sua memória, no seu coração, as palavras dessa linda poesia apresentada na palavra de Deus. Salmo 100. Celebrai, lembra? Gritar, aclamar, fazer barulho forte. Essa é a ideia no hebraico da palavra celebrai, com júbilo, com voz de gozo, de alegria. Celebrai com júbilo todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com canto. Ou, outra versão diz cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Nós vamos agora, como sempre procedemos, orando por esse nosso tempo. Às vezes eu esqueço de mencionar alguém em oração, mas eu quero mencionar agora em oração a nossa irmã Rosângela. Ela está e vai ficar por algum tempo
aguardando a recuperação da cirurgia que ela precisou fazer, quando o acidente afetou o seu joelho, a sua perna, houve ferragens ali que eles tiveram que colocar, e ela agora está em casa e aguarda esse momento que não é muito fácil de você conviver. Eu me lembro que a única vez que eu fui parar num hospital, num leito de hospital, foi quando eu sofri um acidente. Foi algo terrível. Eu tinha 12 anos na época, eu fiquei 2 dias hospitalizado. Agora, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito dedicada a atividades, eu quase que não paro. Estou sempre fazendo algo, sempre em movimento. Eu sou uma pessoa sempre em movimento. E não deu outra naquela época no hospital. Eu saía perambulando por corredores e outros lugares. Eu fiz uma turnê naquela época no hospital. 2 dias lá. E depois recebi alta para ir para casa. Eles acho que imaginavam não ver a hora de me mandar embora de lá, porque eu não parava no quarto. Ficava sempre em movimento. Vamos orar, lembrar então a irmã Rosângela. A irmã Cláudia também está passando por uma fase que necessita também, na área de saúde, de que levantemos a sua vida, o seu ser em oração perante o Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, uma vez mais, estamos aqui, Senhor, com o desejo de cumprir o teu propósito quando nos entregamos a pregar, anunciar, divulgar a tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Fala, ó Deus, conosco hoje à noite, com cada participante. Eu nem sequer posso ter uma noção exata daqueles que sempre estão se interessando pela palavra do Senhor e pela mensagem que estamos pregando. Eu coloco diante do Senhor cada um, Pai. Também a Rosângela, nesse momento de aprender com o Senhor, paciência, sujeitar a situação que ela está não é fácil. Nós rogamos o conforto e o consolo do Senhor. Oramos também pela Cláudia, ó Deus, que ela alcance melhoras naquilo que a inquieta nesse momento, que ela tenha alívio do Senhor. Pai de todo poder e autoridade, nos entregamos à tua obra hoje à noite, ao teu agir sobre nossas vidas, orando no nome de Jesus, o nome sobre todos os nomes. Amém. Muito bem. Todos atentos? Você está aí? Ok. Nós vamos para a segunda mensagem no Salmo 100. Tem uma linha de expressão no Salmo 100 que eu gosto muito. Aparece ali, servir ao Senhor com alegria. Nosso intento é que eu e você venhamos a celebrar o Senhor, celebremos ao Senhor. Que possamos desenvolver na nossa vida este ímpeto, este impulso, essa inclinação de estarmos celebrando ao Senhor. Com alegria, com júbilo, com voz de gozo e alegria. Não em alguns dias da nossa vida, não em alguns momentos, mas em cada dia. Como é maravilhoso quando nós nos despertamos
para vivermos mais um dia de vida que Deus tem nos concedido. Eu vi uma cena, eu comentei a semana passada sobre gratidão, quando você recebe algo, e embora sejamos gratos às pessoas, a nossa maior devoção de gratidão é aquela que apresentamos perante o Senhor Deus. O Deus que a Bíblia nos ensina para nos apresentarmos diante dele com cânticos de ação de graças, trazendo os nossos louvores perante o Senhor. Eu vi uma cena por estes dias, assistindo a TV, de uma pessoa que eu vou dizer assim, que ao alcançar, sabe aquele momento do finalmente, ele pegava as chaves da sua casa. Ele estava adquirindo a casa própria. Não sei por quanto tempo essa pessoa almejava. Mas a cena, amados, ele entra no ambiente, cai de joelhos, erguendo os braços para o alto e dizendo: obrigado, Deus, engrandecendo, louvando o Senhor. Um momento marcante na vida daquela pessoa, reconhecendo a dádiva de Deus para com ela. A Bíblia diz no Salmo 147, eu gosto muito do Salmo 147, o verso 1, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, decoroso, digno, decente, ilibado, honroso é o louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com canto. Mesmo sem detalhes que identificam o autor e o momento da composição do Salmo 100, amados, eu faço imaginar esse hino sendo cantado com ânimo e alegria no início de uma reunião em Jerusalém, convocando os participantes a adorarem ao Senhor. Nós entendemos que hoje a nossa adoração a Deus pode ser apresentada em qualquer lugar, desde que seja feita em espírito e em verdade. Assim nos ensina a palavra no texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24. Deus é espírito e verdade, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Salmo 100, este hino, essa composição musical, nos chama a honrar o Criador e Redentor com cânticos de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Salmo 100 convida todos a louvar ao Senhor com uma mensagem geral, universal. Suas palavras incluem referência a Israel, seu povo e rebanho, no verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto.
ovelhas do seu rebanho. O Salmo 100 também menciona o santuário nacional em Jerusalém. No verso 4, entrai pelas portas dele com louvor, em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Mas o convite do Salmo 100 não se limita apenas aos hebreus. Eu creio, é verdade, amados, que Deus deu um tratamento especial para os judeus durante um período de 1500 anos. Mas nunca esqueceu dos outros povos, pois ele, Deus, é o Criador de todos. Vamos lá para Atos capítulo 17, versos 25 a 27. Atos 17, versos 25 a 27. No momento que Paulo está pregando lá em Atenas, a bela e adormecida cidade entregue à idolatria, tantos altares, havia também um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, então, partindo deste fato, ele então começa a falar sobre o Deus desconhecido para aquele povo e bem conhecido do apóstolo Paulo. Verso 25, falando sobre Deus, no verso 24, ele diz que Deus é o que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Eles tinham vários altares. No verso 25, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. Criaturas do Senhor Deus! Nesse momento, ao estabelecer numa contagem precisa todos os habitantes do planeta Terra, um fato é certo: todos, creiam ou não, é bíblico. Deus é o Criador. Deus criou cada ser criado por Deus. Você foi criado por Deus. Você é criatura de Deus. A todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Nele vivemos, diz Paulo, nos movemos, existimos. Deus. 1000 anos depois da composição do Salmo 100, Paulo, instrumento usado por Deus na pregação do Evangelho, prega essa mensagem lá em Atenas. Mesmo quando Deus deu certos privilégios para os descendentes de Abraão, nunca excluiu da sua graça as outras nações. Basta mencionarmos aqui os evangelhos, em especial o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o apóstolo Paulo incentivou o jovem pregador Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, dizendo que o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a ele, diante dele com canto. Temos o privilégio, amados, de cantar louvores com alegria. O privilégio, aliás, de cantar louvores com alegria traz alegria ao coração do verdadeiro adorador. Se o seu alvo é cantar com alegria, vai este fato trazer alegria ao seu coração. Davi e outros salmistas convidaram os israelitas, a nação de Israel e as outras nações a levantar vozes, a levantarem as suas vozes para o seu Criador, para honrar, para louvar o Criador. O interessante é que cânticos fazem parte da adoração a Deus. No Novo Testamento há menção sobre isto, e certamente você já tem lido, memorizado talvez, textos como, por exemplo, Efésios 5,19, onde a palavra diz, e eu leio para você nesse momento, falando entre vós em salmos e hinos. Se no verso anterior não é para que os crentes venham se embriagar com vinho, com bebida alcoólica, em que há contenda, mas deve se encher do Espírito. Este processo de enchimento do Espírito deve levar-nos ao verso 19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E temos também Colossenses, capítulo 3, verso 16, muito conhecido também, este texto da palavra de Deus. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra de Cristo, a palavra de Deus, todo o aspecto da comunicação que nós temos da palavra de Cristo nos evangelhos, habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Cânticos fazem parte da adoração que o Senhor deseja. Deus deseja que venhamos louvá-lo, que venhamos a adorá-lo com cânticos, hinos, salmos, cânticos espirituais. Mais um texto à nossa apreciação, Hebreus capítulo 13. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, encontrar Hebreus 13, já cheio. Hebreus 13, ele está falando a respeito do sumo sacerdócio de Cristo, sair fora do arraial levando o vitupério, a vergonha. Não, a menção não temos uma cidade permanente no verso 14, mas buscamos a futura, e aí ele vai fazer uma conclusão de pensamento aqui. Ofereçamos no verso 15, sempre por ele,
por ele, por Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Desafia-nos a palavra de Deus a louvarmos, e os cânticos fazem parte da adoração que o Senhor deseja. E continuam sendo a maneira de expressar alegria diante de Deus, através dos cânticos. Tiago, capítulo 5, estou pertinho dele aqui, né? Hebreus, Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Louvar a Deus. Dia inicia-se para você. Você se entrega à direção de Deus na sua vida, no seu viver. Os seres celestiais cantam louvores ao Criador e Redentor. Eles se entregam a louvá-lo. Haja visto no nascimento de Cristo aquela manifestação dos anjos. Vamos lá para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versos 13 e 14. Lucas capítulo 2, versos 13 e 14. A mensagem para os pastores, dada pelos anjos, e no verso 13, o anjo fala com ele, com eles, com os pastores, dando a luz da mensagem, mencionando até onde a criança estava, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos estavam louvando a Deus. Os anjos louvam a Deus. Anjos, criaturas, exércitos celestiais se apresentaram. Apocalipse capítulo 4, verso de 8 a 11. Apocalipse capítulo 4, de versos 8 a 11. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Celebrai com júbilo, gritai, aclamai ao Senhor. Ele é digno. Meu amado, eu e você temos uma condição dada por Deus para bendizê-lo, para louvá-lo, para engrandecê-lo. Nestes dias de tanta inquietação do ser humano, de tanta preocupação, de tantos contratempos, eu e você estamos sendo desafiados por Deus
não importa as circunstâncias ou o momento, em todas as épocas, em todos os tempos, somos chamados a celebrar o Senhor, a servir a Ele com alegria. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Eu gosto dessa versão. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. O verso 3. A ideia acentuada nesse verso 3 do Salmo 100, há uma identificação de Deus dentro de uma crença e compreensão monoteísta. A palavra traduzida Deus, sabei que o Senhor é Deus, é usada num sentido abrangente para identificar supostos deuses ou criaturas celestiais. Mas dizer que o Senhor, de uma palavra conhecida como tetagrama, usada exclusivamente para o Deus da Bíblia, é Deus, uma afirmação que o Deus adorado pelos israelitas em Jerusalém e o Deus da Bíblia, da palavra sagrada, é o único e verdadeiro Deus. Sabei que o Senhor é Deus. E essa mensagem monoteísta de um só Deus é a mensagem que encontramos ao longo de toda a Bíblia, a palavra do Senhor Deus. Há um só Deus. E há dois princípios aqui no verso 3, dos motivos que nos levam a adorar a Deus, esse único Deus. Dois motivos mencionados no verso 3. Ele é o Criador. Foi Ele quem nos fez. É importante quando nós temos uma noção clara e precisa de onde nós viemos. De onde nós viemos? Chega um momento na compreensão da criança que ela tem essa pergunta, primariamente feita aos pais: de onde eu vim? São três perguntas básicas na vida do ser humano. De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Tem gente que se desnorteia, se desorienta, não tem uma compreensão exata de onde ela veio, o que ela está fazendo aqui e para onde ela vai. Quando nós entendemos, e o Evangelho leva-nos a essa compreensão da palavra de Deus, Paulo disse que ele tinha o alvo e desejo de anunciar todo o conselho de Deus. Deus se revela, não brinca de pique, esconde, ele se revela, ele se manifesta. Eu acho incrível, amados, que nós muitas vezes nos perdemos nos detalhes que Deus não deixa escapar da sua observação. Eu acho lindo lá no Salmo 147,
Eu sempre estou fazendo um paralelo de um salmo com o outro, não é? Cadê o meu aqui? A Bíblia diz no Salmo 147, o Senhor edifica Jerusalém. Sabe, amados, Deus faz a obra. A Bíblia diz que ele congrega os dispersos de Israel, agrega, reúne, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Nos surpreende também o verso 4, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Detalhes que escapam à nossa observação e compreensão são detalhes que mostram a autoridade e poder do nosso Deus no seu cuidado, no seu intento para conosco. Por isso ele é digno do louvor, da adoração. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Comece a enumerar razões para você louvar o Senhor, para você engrandecê-lo. Sabei que o Senhor é Deus. O único Deus. Como diz lá em Timóteo, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Ele é o Criador, foi Ele que nos fez. E também Ele é o Redentor. Ele chama um povo para ser o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nos dias da velha aliança, Deus, através de uma família, formou uma nação. Através de Abraão, Deus o chamou para fazer dele uma grande nação. E na nova aliança, Novo Testamento, lá em 1 Pedro, capítulo 2. Deixa eu chegar lá. 1 Pedro, capítulo 2. Passei pelo Apocalipse, tem que voltar. Estou em Hebreus. 1 Pedro, capítulo 2. Mas, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo aqui neste verso que este povo é uma geração eleita, características maravilhosas, provenientes de um recurso de Deus para aquele povo. E o verso 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu e você não estávamos, como nacionalmente falando, nós não somos judeus. Nós não descendemos de Abraão e Sara. Nós não somos judeus, nós somos os gentios. Aqueles que o apóstolo Paulo recebeu a missão de pregar o evangelho, o apóstolo aos gentios. E chegou à nossa compreensão através da providência de Deus, a sua palavra. E ele nos fez povo seu também. A Bíblia diz que aquela parede de separação que havia entre judeus e gentios em Cristo, agora
é desfeita. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Capítulo 5, versos de 9 a 13. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Eu não vou entrar em detalhe aqui na questão do texto do Apocalipse, mas o ênfase nosso aqui é essa providência, esse agir do nosso Deus através de Jesus Cristo, além do povo judeu, com o qual ele tratou com privilégios. Agora a sua misericórdia, a sua graça se estende de uma maneira abrangente sobre todos, todos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O Salmo 100, verso 3. Eu queria ir para o verso 4, hoje à noite. Tem 4 e 5. Entrai pelas portas, por suas portas com ação de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. O verso 3, o verso 4, trata o relacionamento nosso com o Senhor Deus. Há um estado, eu mencionei a semana passada, de júbilo do mundo todo, nessa celebração perante o Senhor. Esse estado tem que surgir do prazer no ser divino, e nós entendemos também a semana passada que esse prazer deve surgir de um novo relacionamento com Deus. E nesse momento, eu vou deixar ainda o verso 4 e 5 para um desfecho na próxima semana, porque aqui nos versos 4, nós vamos ter a chegada, como que a chegada dos adoradores no santuário. Eu quero ir com você para uma reflexão nesse momento, já na conclusão para hoje à noite, a sua vida, o seu viver. Deus está interessado em cada dia da sua vida. Eu disse semana passada, nos momentos finais da mensagem, que muitas vezes nós temos a ideia errada daquilo que Deus pretende fazer nos momentos pelos quais nós vivemos, os momentos mais difíceis, mais árduos, mais tenebrosos, muitas vezes cheios de sofrimento e angústia. Eu nunca tive uma compreensão de entender a mulher de Jó, quando ela diz para Jó amaldiçoar Deus e morrer. E Jó disse que nu ele havia saído do ventre da sua mãe, nu ele tornaria para lá, e nu ele vai tornar. Quer dizer, você entra nesse mundo sem nada e sai sem nada quando você morre. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor.
E o interessante é que a mulher de Jó não sabia, mas ela ainda teria 10 filhos com ele. Eu chamei ela de maluca, de doida, na semana passada. A sua vida, detalhe do seu viver. Eu tenho meditado muito na questão de detalhes da nossa vida, servindo o Senhor, vivendo esse momento agora com este compromisso de vivermos para a glória e honra do Senhor, cumprindo a boa, agradável e perfeita vontade dele. Às vezes nós pensamos que Deus não tem interesse em nós. Deus não sabe onde nós residimos, onde nós moramos, até onde você reside, onde você mora, faz parte do plano de um propósito do Senhor para você. Onde você trabalha, a hora que você acorda. Eu trabalhando na empresa que eu há alguns anos trabalho, amados, eu já fiz um giro de horários de trabalho, eu girei o relógio. Todo o horário do relógio, quando você bate o olho, sabe quando você bate o olho no relógio? Todos os horários possíveis que você imaginar, eu já entrei em serviço. Você pode começar meio-dia, ou pode começar meia-noite, ou 3 da tarde, 2 da tarde, 3 da manhã, 2 da manhã. Eu já girei o relógio. Eu já acordei para trabalhar 11 da noite, 23 horas. Já fui para o serviço meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Já entrei em serviço 10 horas, 11 horas. Já entrei em serviço 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 14 horas. Já girei o relógio. Até a hora que você acorda. Faz parte de um propósito, do plano de Deus. Onde você está, o que você faz. E nós devemos louvar. Nós devemos, com alegria, nos apresentarmos perante o Senhor. Quando está calor, está bem quente, e as pessoas dizem, precisamos ficar no ar-condicionado. Eu imagino a hora que Deus acionar o ar-condicionado do planeta Terra, aqui na cidade de Barretos. E não há de crer, tem dias, esses dias eu estava andando de moto e o ar-condicionado de Deus estava em pleno funcionamento. E eu fui apreciando aquele ar-condicionado que Deus estava nos dando. Refrigério. Eu saio para andar com os cachorros, para fazer a caminhada, eles são meus companheiros, eu preciso caminhar. Meu coração já não é mais aquele coração de alguns anos. Minha filha tem uma que ela é estranha, né? Ela chega, pai, você... Ela olhou para a bicicleta tem aqui em casa, que eu quase não ando, né? Pai, você não gostaria de ir a Guaíra? Guaíra tem 35 quilômetros, 40 daqui de Barretos. Só porque no passado eu fiz isso, mas não dá agora. Eu falei, filha, coração, coração. Eu já queimei 2 hologramas esse ano de pulseira magnética por causa de arritmia cardíaca. Não estou mais nos 20 anos, nos 18, quando eu me entregava às peripécias. Não estou mais nessa idade. Mas vamos louvar o Senhor. Vamos estender os nossos sacrifícios de louvores ao Senhor. Por cada detalhe do cuidado dele, o alimento que ele nos dá, até o dinheiro que você recebe, é Deus te dando. Ah, você vai dizer, não, mas eu trabalhei. Tá, Deus lhe deu um trabalho. Ah, não, mas eu coloquei minha energia no trabalho. Não, mas Deus te deu a graça da energia para trabalhar. Tudo vem dele. É para ele, glória, pois, a ele. Deus cuida dos seus. Entregue-se aos cuidados do Senhor. Tem dias que são dias difíceis, há um propósito para isso. Tem dia que o calor é intenso, há um propósito para isso. As músicas do grupo Logos, se você é alguém que por vários anos
conheceu e tem acompanhado as músicas do grupo Logos, cada composição, segundo o líder do grupo, foram momentos árduos diante do Senhor. E às vezes até momentos de muita sensibilidade, de tristeza, de abatimento, em que Deus lhe fez compreender algo do seu intento, do seu propósito, do seu agir para a vida dele. E por falar em grupo Logos, eu vou até, depois da oração e da bênção araônica, fechar com uma música do grupo Logos. Vou fechar com a música do grupo Logos, Expressão de Louvor. Aguenta aí, eu vou orar nesse momento, tá? Tem alguém de Ribeirão aí para falar para mim se choveu em Ribeirão hoje? Eu fiquei curioso com Ribeirão Preto, porque dava a impressão que estava chovendo em Ribeirão Preto hoje à tarde. Estou marcando aqui expressão de louvor, que eu vou encerrar a nossa reunião hoje à noite com esse cântico, expressão de louvor, que vai ser o cântico que vai estar semana que vem anunciando a nossa live. Eu ainda não estou indo para um outro cenário, provavelmente semana que vem, tá ok? Eu vou orar nesse momento, nós vamos encerrar com a expressão de louvor. Ribeirão não está mais conosco, então não vai responder se está chovendo ou não. Eu fiz a pergunta um pouco no final e eu creio que não teremos uma resposta. Vamos orar e eu espero que você possa se animar no Senhor e possa meditar no Senhor, possa pensar mais nos atos de louvor e adoração que você deve apresentar diante do Senhor. Eu vou orar e logo em seguida a gente encerra com expressão de louvor. Bendito Deus, Pai de todo poder e autoridade, o Senhor é digno de toda glória, honra, poder. O Senhor é o Deus único e verdadeiro, Criador e sustentador de todas as coisas. Grande é o Senhor, diz a palavra, e muito digno de louvor. Eu te louvo nesta noite, ó Deus, por cada participante, por cada situação, por cada aspecto da nossa vida, por cada contratempo que nós temos, por cada dificuldade, por cada constrangimento, porque o Senhor tem controle sobre todas as coisas e o melhor cuidado que possamos imaginar e desejarmos para nossas vidas vem do trono celestial do Senhor. Há um trono de graça que podemos chegar com as nossas orações, a fim de sermos auxiliados, ajudados, socorridos em tempo oportuno. Deus de todo poder, toda maravilhas, de todo louvor, receba a glória e honra, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua maneira de agir a cada dia em nossas vidas. O Senhor reina, o Senhor tem poder absoluto. No nome de Jesus, com gratidão, eu oro nesse momento. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deixa eu colocar aqui para você, então, para a gente fechar com expressão de louvor. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado
cuidado, o cuidado. Amém. Gente, tenham todos uma ótima semana. Depois você pode conferir melhor a expressão de louvor do Grupo Logos, fazendo uma busca. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe. Até o próximo domingo, querendo Deus.